Bom, vamos trabalhar com o tema geometria. Mas o que é geometria? Essa palavrinha geometria, ela tem um significado. Geometria é uma palavra que resulta dos termos gregos geo, que significa terra, e metron, medir. Então seria o que? Geometria, resumindo, medida da terra, tá? O significado geral disso aí, ó, propriedades relacionadas com a posição e forma de objetos no espaço, tá? Isso que é geometria. O primeiro tópico que nós vamos estudar aqui são retas, tá? Então, como eu disse, nós vamos definir alguns conceitos para podermos fazer as atividades. O que são retas, galerinha? Bom, se você tiver dois pontos, por 2 pontos você passa uma reta. Tá aqui uma retinha passando por 2 pontos, tá? Bom, nós sempre vamos identificar os pontos com letra maiúscula e as retas com letra minúscula, tá? Então fique ligado, preste atenção. Os pontos em geometria sempre vão ser letra maiúscula do nosso alfabeto. Apareceu letra maiúscula, para nós é ponto, ok? E as retas vão ser identificadas com letras minúsculas. Olha aqui no meu exemplo, ó, eu chamei essa reta de T, então ela está minúscula. Então estou falando de reta. Maiúsculo, estou falando de ponto, ok? Muito bem. Observação importante, presta atenção. Por um ponto nós podemos passar infinitas retas. Eu fiz aqui algumas, mas nós temos infinitas retas que podem passar pelo ponto B e que podem passar pelo ponto A. Tá? O que acontece? Anota isso aí então. Por um ponto passam infinitas retas. Uma reta reúne infinitos pontos. Ó. Tá vendo que eu fiz uma reta inicial passando pelo ponto A e ponto B? Mas em cima dessa reta existem infinitos pontos, tá? E uma reta, nós dizemos que ela não tem início e não tem fim. É comum também você ver a reta desenhando e uma setinha aqui indicando a direção. Lembrando que é seta, não é flecha, né? Seta indica sentido, então ela vai ao infinito e além aqui para cima e ao infinito e além aqui para baixo, tá bom? Muito bem. O que mais que nós temos que conhecer? Semi-reta. Qual que é a diferença da semi-reta? Uma semi-reta possui apenas um ponto de origem, ou seja, enquanto uma reta é infinita nos dois sentidos, uma semi-reta só é infinita em um sentido. Olha só para você ver o exemplo do tio Franco para você entender melhor. Você tem um ponto, que é o ponto de origem, tá? E por esse ponto vai sair uma semi-reta, tá? Então ela começa aqui nesse ponto de origem e vai ao infinito e além, tá? Então nós dizemos que uma semi-reta ela tem início e não tem fim. Ela começa num ponto e vai embora ao infinito e além, tá? Galerinha, como nós vimos, em uma reta possui infinitos pontos, numa semi-reta também eu posso ter um outro ponto aqui, ó, tá? Chamar de ponto B, por exemplo. Vamos chamar esse ponto de origem de ponto O. Então, como representar essa semi-reta? Você vai se deparar com uma representação desse tipo aqui, ó. OB com setinha em cima. Espera aí que não ficou legal não. Deixa eu arrumar isso aqui. Então nós temos aqui, ó, OB e uma setinha em cima. Todo mundo que olhar isso daqui vai saber que se trata de uma semi-reta com origem no ponto O e passa pelo ponto B, tá? E ela tem várias inclinações. Pode ser assim, pode ser virado do outro lado, aqui, certo? Não importa. Sempre assim, ela tem início e não tem fim. Começa num ponto, passa por outros e vai embora ao infinito e além. Próximo conceito que nós temos que saber é segmento de reta. Tá? Então, o que é um segmento de reta? Segmento de reta nós dizemos que ele vai passar, ó, um segmento de reta nada mais é do que uma parte de uma reta que possui um ponto inicial e um ponto final, chamados de extremos. Então, galera, pensa comigo, eu tenho aqui um ponto A, tenho um outro ponto B. Se eu fizer um tracinho de A até B, esse tracinho é o que nós chamamos de segmento de reta. Ele tem duas extremidades, tá? No palavreado do povão, nós dizemos que é uma semi-reta. Ela tem início e tem fim. Ela começa num ponto e termina no outro. Então é comum nós identificarmos as semi-retas usando os seus pontos de extremidades. Então, por exemplo, ponto AB com um tracinho em cima. Você viu essa simbologia, já sabe que se trata de um segmento de reta. Pode ser AB ou pode ser BA, tá? O sentido aqui não importa,
Se trata do mesmo segmento de reta. Tá bom? Muito bem. Próximo conceito. Ângulos. Ok. O que são ângulos? Ângulo é a reunião de duas semirretas que possuem uma origem comum, chamada vértice do ângulo. Vamos ver o que é isso? Você tem aqui um ponto, que nós chamamos de ponto de origem, que é o vértice. Desse ponto nós temos uma semirreta. E posso fazer desse ponto uma outra semirreta. Essas duas semirretas têm o mesmo ponto de origem, que é o que nós chamamos de vértice. E essa abertura entre elas, essa abertura, é o que nós chamamos de ângulo, tá? Muito bem. Então, galerinha, é o seguinte, como nós vimos, isso aqui é um ângulo, é a abertura entre duas semirretas, tá bom? Vamos supor que eu tenho aqui um ponto nessa semirreta, vou chamar esse ponto de A. Aqui na origem, que é o vértice, eu vou chamar de O, de origem. E eu tenho um outro ponto aqui que eu vou chamar de B. Nós também utilizamos como simbologia para representar esse ângulo da seguinte forma. Eu posso representá-lo assim, ó, o ângulo AOB, com um chapeuzinho no O, indicando que o ângulo vem do ponto A, passa por O e vai até o B. Tem um chapeuzinho no O indicando que é nele que faz a abertura, que tem o ângulo, tá bom? Ele que é a origem, o vértice. Também posso utilizar o contrário, não tem problema nenhum, como sendo BOA, com um chapeuzinho em cima no O. Outra forma também, que é bastante utilizada, ao invés de fazer esse chapeuzinho só no O, fazer um chapeuzinho em todas as três letras. Lembrando que as letras estão maiúsculas porque se trata de ponto, tá? Então pode ser assim também, ó, BOA. E essa simbologia é o que foi adotado na nossa apostila, eles estão usando esta simbologia aqui, tá bom? Mas eu costumo usar essa inicial, que é a primeira, ok? Isso que é o ângulo. E o que acontece com os ângulos? O ângulo é medido em grau, unidade que é representada pelo símbolo, tem um tracinho aqui em cima. Então nós vimos que ele é representado em grau. Então se eu estiver falando em 10 graus, vai ter essa simbologia, né? 20 graus, 30 graus. Então se agora você ver um número com a bolinha aqui em cima, você sabe que está falando de ângulo, é a medida do ângulo, ok?